bom, pessoal? Hoje eu vou ter o prazer mesmo, a honra de entrevistar meu professor, né, assim, meu ídolo mesmo, o Gal Ópido, que é artista visual, faz filmografia, né, é músico. Nem sei mais como definir ele, porque ele é um pluriartista mesmo. Acho que ele é a definição do que significa esse quadro, que é arte e emoções, que ele pode explicar para a gente como é o processo dele de criar, até primeiro como que ele chegou, né, a produção artística que ele tem hoje, um pouco da trajetória da carreira, e depois ele contar como os processos emocionais participam desse processo de criação. Tudo bom, Gal? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, viu, por ter aceitado conversar um pouco com a gente. Conta um pouquinho dessa trajetória, né, assim, basicamente de arte na sua vida, que é vários, né, níveis e tipos diferentes de arte, mas como a arte chegou até você, que a tua formação inicial não era, né, artística. Na verdade era, porque meu pai era pintor, né? Pintor acadêmico e tal. Até recentemente eu tive em Socorro, uma cidade, visitando um casal de amigos meus, de ancestralidade inclusive japonesa, e eles me falaram que tinha um museu lá de um também de, mas era uma espécie de galeria museu, né? Que era quem coordenava era um senhor de quase 90 anos de Hiroshima. Nasceu Olha em que Hiroshima, né? maravilhoso. Uhum. E, e aí tinham dois quadros do meu pai, de vários amigos dele, né? Porque aí me lembrou quando eu era pequeno, o ateliê do meu pai era dentro da minha casa, uma casa de Ipiranga e tal. E E aí eu me lembro das reuniões, muitas vezes os amigos deles iam fazer visitas lá para o ateliê do meu pai e tal. Então eu nasci um pouco dentro desse caldo, né? Meu pai com uma coleção enorme de um ilustrador americano chamado Norman Rockwell, né? Capas da National Geographic da década de 50, 60, que eram aquarelas, eram litos, né? E de Domenica della Corriere, que é italiana, então vivia no meio disso daí. Mas isso não basta, né? Não basta isso. Eu acho que deve ter algum item genético que, de uma certa maneira, fez com que eu tivesse essa conexão mesmo, né? Porque eu me lembro que desde que eu me conheço, eu me interessava por desenho, como desenho desde sempre, até agora há pouco eu estava desenhando, de madrugada eu estava desenhando. Então o desenho sempre foi um elemento muito forte na minha formação, né? E paralelamente eu tinha uma outra paixão que a miopia me cortou, que era ser goleiro de futebol. Isso desde que eu me conheço também, desde os 5, 6 anos. Isso daí, e cheguei a jogar, até disputar campeonatos estaduais, tal. Que talvez aí venha um vínculo com o corpo e o movimento, né? Que eu sempre tive ligado a artes cênicas, dança, teatro, e tem essa conexão. O meu desenho passa muito por aí, né? Na verdade, eu tenho o corpo como objeto de análise, de especulação, né? E discussão, que é o que a gente tem, né? Até você fez o curso no MAN, né, comigo, e eu sempre vinculo assim a produção autoral, né, no caso, a essa introdução. Eu acho que a palavra introdução tem essa coisa de intro, né, também, que é meio que passa por dentro. Eu sempre achei que uma leitura particular, uma expressão particular do mundo, ela tem que passar pela sua formação enquanto indivíduo, né? Uhum. Desde quando se conhece, né? Aí outra vez eu ouvi um texto recentemente que ao mamar ou ao perder o bico,
do seio da mãe é uma fratura que parece que não se existe uma busca a partir disso, né, que percorre toda a vida. Eu não sei exatamente de quem que é essa aproximação, né, mas eu concordo plenamente. E aí também tem uma coisa da Pina Bausch, né, que é uma coreógrafa e bailarina alemã já falecida, que fala que ela fala de uma coisa interessante. Ela fala, olha, não é nem arte, nem técnica pura. Não são exatamente nessas ordens, mas basicamente ela fala. Não é nem arte, nem técnica pura. Na verdade, a gente sempre procura uma razão de pertinência à vida. Né? E em qualquer ofício é isso, mas no caso do ambiente expressivo, que te coloca, né, fazer uma leitura das coisas que acontecem no seu entorno. Né? Então, isso é mais evidente ainda, né? Porque você tem um esforço de processar todos os estímulos, a sua visão, ética, estética estão sempre juntos, né? E, inclusive, a visão sobre esses dois universos, da ética e da estética, onde vai um, onde vai outro, quando os dois se colam, quando eles entram em colisão e tal. Então, bom, a gente vive, né, nos últimos 150 anos, principalmente, né, com Nietzsche e todos os pensadores que entraram na mente e tentaram colocar para a gente alguns mecanismos possíveis, né, de funcionamento dela, a gente abriu vários campos, né? Na dança é muito evidente, em todas as artes é evidente. Na dança, muito especificamente, que ela começa a dançar a concepção mais, digamos, moderna, nem sei se é o termo exato esse, mas onde a Isadora Duncan, que é uma bailarina, pensadora da dança também, que nasceu em São Francisco em 1877. Já desde criança, ela com a vizinhança, meninos da vizinhança, era com 7, os meninos com 3, com 4, ela já praticava movimentos. E já adulta, ela se coloca assim, ou coloca uma questão com relação à dança clássica. Ela fala, não, isso não está me agradando mais. Esse repertório, que é um repertório que tangencia muito o mecanicismo, né? São repetições, são excelências de movimento, mas que partem de um mesmo desenho e tal, né? Mas que até hoje a gente vê a dança clássica muitas vezes a partir dessa técnica, mistura, né? Que lida com técnica, com característica cenográfica, a condução da música, né? Tem outras coisas que vão, de uma certa maneira, injetando outros estímulos, mas ela basicamente colocava esse elemento como uma espécie de constrangedor assim dos movimentos. Aí ela tem como referência vai buscar as referências na Grécia. Né? Eu tenho um trabalho até específico, né, que eu estou desenvolvendo, uma opereta que foi escrita por um amigo meu, Adriano Nunes, um poeta, e o Arrigo Barnabé. Já é inclusive essa opereta já está gravada, tudo. E eu estive na Grécia, estive em Paris, onde a Isadora Duncan tem uma passagem muito interessante e trágica. Ela perde os 2 filhos no Sena, né, num acidente. E aí na Grécia, onde tem toda uma quantidade de representações, principalmente a estatuária, assim, muito grande, né? Então,
aí ela parte disso, né, dos movimentos livres, soltos, desses estímulos, né, que ela tem como sendo já uma condição do corpo humano no entendimento da música, né? E, bom, eu estou colocando isso de uma forma mais, talvez mais aérea, assim, mas é o que me vem na cabeça, assim, agora em É a tudo tua que relação com o corpo, né? Começou é, basicamente com é, isso, né? Que a é, dança tem muito impacto no teu trabalho como fotógrafo também, né? sem dúvida. Eu inclusive tenho participado eu mesmo de Uhum, corpo presente em algumas performances. A uhum, gente fez uma performance que aconteceu no Sesc Pompeia, uma direção do Caíto Marcondes, né, uma direção do Caíto Marcondes, a Catarina Buschken, que é uma amiga, parceira de alguns trabalhos, né, e a Malu Avelar, né, que é bailarina de formação e das artes do corpo. uhum, A gente fez essa performance, eu tenho participei como músico e como performer mesmo. uhum. E, e mesmo tenho participado até nas aulas que eu ministro, quando possível eu entro com o corpo também, né? Uhum. Então, que tem um pouco a ver com o goleiro, que me cabe, né? Que na verdade o goleiro fica numa posição do campo muito específica, né? Que é de contemplação Uhum. tensa das Sim. coisas que estão acontecendo naquele palco, Uhum. para quando solicitado, naqueles poucos segundos, né, ele ter que coreografar uma trajetória em direção à bola, né? Uhum. Então tudo isso, na verdade, está ligado, né, aos desenhos do movimento e tudo, né? A gente vê as Olimpíadas, né? É muito isso, né? E aí eu tenho toda essa formação, tenho uma ligação relativamente forte com a representação japonesa especificamente, né? Ela vem de muito tempo. Eu, eu com 20, 21 anos, quando estava cursando a FAO aqui na USP, eu tinha um caderno de desenho que foi perdido, assim, infelizmente, mas que tinha Poxa. uma série de lutadores de sumô, era uma série de lutadores de sumô, que Uhum. eu acho o sumô assim é muito interessante, né? Porque é um movimento de pessoas com muito volume, Uhum. né? Onde a gravidade passa a ser uma força muito presente, né? Nessa coreografia. Você tem um círculo, né? E ao mesmo tempo são movimentos extremamente sutis da Uhum. compreensão, basicamente, da relação do outro em relação à gravidade. Porque o movimento que expulsa o adversário do círculo, ele é pensado, né, numa mecânica exatamente que existe um vácuo entre a percepção do outro e da gravidade, Uhum. que é uma força que de uma certa maneira ela está muito, ela, se não for a principal força, né, que a gente disputa a vida inteira, desde quando criança, a criança com 1 ano de idade, sei lá, quando ela começa a dar os primeiros passos e chega à condição de bípede, na verdade o que acontece com o corpo dela é falar, bom, agora meu corpo tem condições de, de negociar com a gravidade e eu virar um bípede, né? Que nos meses anteriores ela estava ou engatinhando ou nem isso, né? E também no final, assim, da estada desse mesmo bebê na Terra, tendo um desenvolvimento natural de vida lá pelos 80 anos, tal, a gravidade também começa a cobrar dele, mas aí você não tem a resposta do tônus, você tem agora é a finalização, né, desse corpo Uhum. que já, né,
desenergizado em termos musculares e outras partes de outros órgãos, cede, né, à gravidade. Então, eu quero colocar isso porque existem várias coreografias no mundo presentes o dia inteiro, né? Então, para mim, o corpo sempre foi a fonte, né, de percepção, de devolução de conhecimento, né? Então meu trabalho é esse. Eu acabando fui para a fotografia especificamente pela relação que a fotografia tem com a matéria, né? O desenho ele tem uma distância com a matéria, na maioria, no meu caso, né? Ele não é um desenho, um trabalho verossimilhante, né? O trabalho do desenho ele sempre trabalha com uma síntese, né? Então, tem esse elemento. E aí a fotografia, o Man Ray falava, quando tem coisas que eu sinto que não é para fotografar, mas é para pintar. Tem coisas que não consigo pintar, que é para fotografar. Uhum. Então, essa valsa das linguagens, assim, é muito interessante. E a música, né, que eu acho que teve uma coisa comigo na minha adolescência, criança, que eu não... que é comum a qualquer criança, né, que é comum a qualquer criança, que eu não constrangi as áreas que me interessavam. Eu não tentei otimizar os impulsos que eu tinha em relação ao mercado, né? Então, tudo que eu faço hoje está dentro dessa relação, né? De perceber aonde essas querências aí poderiam ter reverberação, né? Tanto que por ocasião da minha primeira exposição, o grupo que eu pertenço, que é o Grupo Rumo, que trabalha muito com a origem da canção, a voz, ele foi marcado o lançamento dos primeiros álbuns, porque a gente lançou 2 álbuns, dia 1º de setembro de 1981. Coincidentemente, quando eu e o Carlos Fadon tínhamos marcado na mesma data a primeira exposição de fotografia minha. Então sempre existe um paralelo muito grande entre música e imagem, né? E hoje em dia mantém esse impulso com relação à música? Como que tá, Gal, isso? Olha, houve um fato, a gente lançou depois de 27 anos, o Rumo tem 50 anos. O Rumo é de maio de 1974. Uhum. Então, tem 50 anos. Aí, em 2018, houve uma proposta a partir do selo Sesc para a gente gravar um trabalho de inéditas, né? E aí, por intermédio do Márcio Abrantes, que é um belo produtor e músico também, a gente gravou, e foi um trabalho, em termos de crítica, muito bom. Coincidiu com o lançamento em 2019 do filme, um doc sobre o Rumo, que teve exposição nas redes normais de cinema, tal, críticas interessantes também, pelo o Flávio Federico e a Carmona, Mariana Carmona. E então essa é um mapa assim de vida que é isso, quer dizer, muitas vezes você tem que socorrer os trabalhos autorais ou sempre socorrer com outras atividades, prática meio comum assim, né? Se pegar Carlos Drummond, Fernando Pessoa e vai por aí em frente, muitas vezes eles faziam um ofício dar condições que o outro fosse desenvolvido, né? Ô, Gal, conta um pouquinho do curso, eu acho que ele ainda existe, né? O Luz Marginal.
É. Porque apesar dele abordar um aspecto muito técnico, que é a questão da luz, a interferência dela na imagem, tudo, Aham. tempo eu fui percebendo durante o curso, porque depois eu continuei o curso fora do UMA, que ele Hum, trabalha outras questões, né, ali com os uhum, fotógrafos mesmo. A uhum, libertação para o processo criativo, o autoconhecimento, né? Então, na verdade, uhum, ele começa de um aspecto técnico, investigação técnica, mas ele vai para umas outras abordagens que eu acho que aproxima muito o fotógrafo técnico do fotógrafo emocional, né, que passa a descobrir uhum. coisas muito pessoais, né, muito individuais. Porque dentro como qualquer área, matemática, seja qualquer tipo de ciência, ah, ah, você sempre tem duas relações. Uma relação, que nem no caso da fotografia, você tem a fotografia aplicada, para fazer foto aérea, foto de objetos, publicidade e tal, e fotografia autoral. Isso não quer dizer que uma também migre uma na outra, né? Mas você tem basicamente isso, né? Mas em matemática você vai ter professores, a pessoa se concentra na, na área de ensino de matemática tal, ou também tem ou tem vertentes também de ensaístas, né? Tanto de matemática, de todas as ciências. Para mim, a palavra consciência é eu sempre coloco assim um tracinho, né? Entre porque é a consciência, sabe? É o Uhum. conjunto das ciências para a gente ter ciência do que é o mundo. Na verdade, o nosso trabalho, depois que a gente começou a operar com uma certa cognição, talvez há 30 mil anos, né? A gente está nesse formato de corpo há entre 180 e 200 mil anos. Mas a gente começa a criar narrativas, parece por volta de 40 mil anos atrás, né? Que você começa, na representação, você começa a ter na representação acontece um mecanismo interessante que você relata Uhum. uma coisa. Então, no momento que você relata, você tem isso documentado e, ao mesmo tempo, você pode compartilhar, né? Que é exatamente o que a gente está fazendo agora, depois de 40 mil anos. Uhum. Então, a, esse elo, né, que une todas as ciências, né, ela, na verdade, é o que faz a gente caminhar, Uhum. né, o que permite a gente ter quase 10 bilhões, né, de humanos no planeta, mal ou bem, né, que a gente sabe, e todos os conflitos, as ocupações desordenadas, tal, que a gente sabe estão sempre numa situação crítica, mas se a gente não tiver essa mentes boas no sentido humano, mas se a gente não tiver a ciência lidando com tudo isso, né, a gente teria um destino trágico. Isso não Uhum. quer dizer que a gente não vá ter, mas mas é isso, né? Eu acho que tudo no caso da arte, a arte ela está sempre colocada num lugar onde a sociedade não solicita, teoricamente. Se você for pensar nela enquanto atividade desprovida não necessariamente desprovida de justa posição com as solicitações da produção que acontece, isso é a característica que dá para você sair, né, daquele volume de solicitações de emergência, assim, e ficar mais a cavaleiro do que está acontecendo e meio pensar qual a forma disso acontecer, né? Por exemplo, eu acho que os Beatles eles tiveram uma importância, dado a visibilidade que eles tinham naquele momento e tudo e tal,
eles já vinham trabalhando muito a linguagem, mas quando eles fazem o Sgt. Pepper, em 66, eles anunciam que não vão mais tocar em palcos, não vão mais se apresentar publicamente, porque o interesse deles era a linguagem musical. Eles mergulham no Sgt. Peppers, que é um trabalho que tem desde foxtrot até música indiana, passando por tudo. Que, de uma certa maneira, reverbera na nossa Tropicália. Os próprios tropicalistas falam disso. Né? Então, o que aconteceu? Eles se afastaram do mercado, né? Falaram, olha, agora a gente quer um tempo para pensar o que a gente tem produzido e colocar, e não ter nenhuma amarra com relação a satisfações de ordem de mercado. Então, isso coloca muito bem a relação, sabe, muitas desse universo, dessa ambiência que a gente chama de arte, né? Sem ter essa soberba, muitas vezes o termo tem, né? Mas é como se fosse outra área do conhecimento, assim, paralela a qualquer área do conhecimento. Né? Então, é isso. E a gente trabalha nesses estímulos, né? Como falou a Pina Bausch. Né? Tá certo. Ô Gal, e agora o que você está trabalhando, né? Porque eu estive acompanhando na época do Xunga, né? Eu acho que no fim, peguei o fim do Xunga, na verdade, foi um processo longo, né? Qual que é a tua inspiração atual? É a Pina Bausch? Não, essa é uma citação só. Eu tenho um trabalho com a Isadora Duncan, que está agora meio acomodado, é que eu tenho péssima capacidade para editar essas coisas, tudo que é burocrático eu tenho uma dificuldade abissal. Mas no caso de Xunga, né, Xunga, para explicar melhor para quem tiver acesso a esse vídeo, na verdade, no geral, a gente em japonês tem um termo ukiyo-e, que são gravuras, né, do mundo flutuante, né? Então é interessante essa palavra do mundo, chamar mundo flutuante, que a gente vive num mundo flutuante mesmo, né? Que a gente tenta que no saldo final a coisa caminhar para frente, né? E voltando, tem uma coisa muito parecida com o que aconteceu com os Beatles, né? Quando você entra na era Edo, né, que vai de 1603 a 1868, né, esse período, o Japão se volta muito para si. Os samurais ficam praticamente desempregados porque eles conseguem uma fórmula de que não haja conflitos. Tem um outro conflito, o Ronin, a história tem algumas coisas, mas basicamente são quase 3 séculos de paz dentro do Japão. Então, existiu uma introversão da própria cultura, né, para uma produção muito intensa. Né? O Xunga, na verdade, está ligado muito à arte erótica, mas o ukiyo-e, então, só repetindo, o Xunga é um dos temas, né, que a prática do ukiyo-e desenvolve. E vem do pedido de um shogun, na época, provavelmente do Tokugawa, que fala que pediu a um artista de visibilidade nesse século XVII, que fizesse as 12 posições do rito sexual para o príncipe. Isso que era para ser uma coisa fechada, ela vaza por toda a sociedade japonesa. E aí, na verdade, quase Hiroshige, Hokusai, eles partiram, né, para uma... todos eles têm, de algum momento, um segmento de Xunga, né, desses ritos eróticos e tal, né? E aí, para mim, me falava muito, porque essa cotidianização, não sei se existe essa palavra, sabe, dos ritos sexuais no dia a dia,
eu achei muito interessante, sabe? Se você vê, eu sempre pensava, quando eu tinha meus 18, 20 e tantos, entre 20 e 30 anos, que deveria ter um seriado que tratasse uma série que tratasse das coisas do cotidiano envolvendo a libido, o Eros, tal, né? Que acabou desembocando naquela série lá do Sex and the City, né? Que na verdade ela fala do grupo desejoso que articula o desejo, a libido com o trabalho e tudo isso, né? Que para mim achei bem interessante, que era uma coisa que eu sempre falei, pô, será que não tem alguma coisa que cruza, mas é uma série, né? Uhum. E eu achei que no caso de Xunga teve isso, sabe? E aí foi desenvolvido, né, essa história do Japão, essa introversão. Ela foi muito importante, inclusive, para a arte ocidental, porque no final do século XIX, com a produção industrial e a população mundial tendo uma explosão assim, você tinha que pensar a produção dos objetos, tanto dos objetos domésticos, mobiliário urbano, e daí para frente, a arquitetura, você tinha que pensar numa forma que fosse possível de uma reprodução em grande escala, né? Então, é por isso que a Europa, basicamente, ela se volta muito para o Japão. O Japão é forçado, né, a abrir as fronteiras teve um comandante americano que estava com uma esquadra, marinha, e aí, bom, teve uma negociação tensa que falou, olha, vocês abrem os portos ou a solução vai ser um conflito armado. E aí foi aberto isso, aí o Ocidente passou a ter um conhecimento mais assim profundo das coisas que o Japão produziu, né? Antes tinha coisas esparsas que vinham meio embrulhadas, vamos dizer, as gravuras, geralmente eram xilogravuras, elas vinham embrulhadas em cerâmica, e do pouco comércio que tinha entre o Japão, se tinha acesso a essas gravuras por causa que elas revestiam essas cerâmicas, né? Então, aí o mundo começa, uma das últimas produções de Picasso, em 1968, que é Eros Memória, ele falece em 73, usa totalmente a gramática de Xunga, assim, visualmente, papapá, tal. Isso, imagina, isso em 1968, né? E Van Gogh tinha uma coleção e sabia, ele elogiava a arte japonesa, né? Principalmente. Ele tem, inclusive, as cerejeiras, tem muito Toulouse-Lautrec, Monet, e daí para frente. Então, é muito óbvia a relação de alimentação da arte ocidental no final do século XIX, meados do século XIX, com o Japão, assim como a própria arquitetura, porque o Japão, com a característica de ser um arquipélago, né, de estar geograficamente assentado numa região muito turbulenta geofisicamente, né, ele tem que dominar isso. Então, as casas elas são muito compactas, né? Mas ao mesmo tempo tem transparência, fluidez entre os espaços, tudo, né? As roupas, né? As vestes, o mobiliário, existe uma exploração do mínimo com o mínimo gerado. Aí vem a Bauhaus, mesmo a escola russa, daí para frente, meio propondo assim essa relação de forma e função, mais com um repertório mais otimizado, né? E isso já estava no Japão. Muitas vezes não é citado, né? Até eu tenho uma hipótese que é bem uma hipótese assim, como é que se diz, livre, né, sobre o cubismo, que pelo menos eu nunca ouvi falar sobre essa aproximação,
Porque como o Japão, o Shunga e o Kyoei, principalmente Shunga, eles tinham que representar o ato e da forma mais panorâmica possível, né? Então tem um exagero dos órgãos, da genitália, tudo. Tinha um caráter passando pelo didático e tal, né? Mas, então, muitas vezes, aquele corpo você não consegue fazer de jeito nenhum, porque a cabeça, muitas vezes você nem sabe para que cada cor, onde está a cabeça e o corpo de cada um, onde é que estão, né? Então, já tinha a ideia de você ter instantaneamente a frente e outras faces de um objeto, de um corpo e assim por diante, que é o que trabalha o cubismo, não é? Então, eu acho muitas vezes que esse vínculo ele é um pouco abandonado, porque quando mesmo esse Eros Memória, ele tem dois textos de italianos, né, a respeito desse trabalho dele, e que não citam o Japão. Fala, mas como não cita o Japão? A construção é obviamente baseada em Shunga, nos ukiyo-es e tal. Então existe esse vínculo ele é um pouco abafado assim, né? Você tem ele, mas então isso me chamou muita atenção, né? Então eu tenho desenvolvido já há mais de 8 anos um trabalho próximo a isso, né? E particularmente com a Catarina Gushkin, né? Com as caligrafias sensitivas, a gente fez um livro, né, bem interessante assim, que como ela tem ascendência okinawana, e que tinha as cartas do avô e tal, e ela observava muito isso. E ela como fazia rascunhos, mesmo na infância, de letras. Ela não escreve em japonês, em nenhuma das versões, mas para ela instigava a grafia. Se você pegar, tem alguns monges, assim, algumas figuras assim mais ligadas a esse universo um pouco mais místico, ou budista, taoísta, né, shintoísta, né, que já colocou para ela, né, que é muito interessante o que ele faz, porque isso tem no Japão, do Shodo, de manifestações onde é livre o caligrafar, né, onde que basta você como é tão sintético o conjunto de formas, né, dos kanji, tudo que parte muitas vezes de figuras verossimilhantes, né, de uma casa, tal, mas chegam num nível de síntese bem grande. Então, isso faz com que ela desenvolveu um trabalho muito grande dessas caligrafias sensitivas, né, onde a leitura dela é a partir dos caracteres gráficos japoneses, mas ela criando mesmo, né? Que é um pouco voltar à origem, né, da família de tipos, né, japonesa. E continua então esse projeto, ele acabou não encerrando. Continua, eu faço várias coisas, né? Por exemplo, esse daqui, ó, saiu um livro que chama Intoxicações Poéticas da Carne, que é a Christine Greiner, que é uma grande autoridade no corpo japonês e corpo em geral, né? Ela é professora da PUC, professora convidada em universidades japonesas e americanas e inglesas. Ela tem uma desenvoltura assim, ela é muito solicitada pelo conhecimento dela. Aí eu tenho um livro que nesse livro ela faz uma associação, uma aproximação minha com o Yukio Mishima, que é um multiartista, mas muito mais conhecido pelo lado de escritor, né? Sim. Ele sempre já teve tinha tido listas pro Nobel, tal, e indicações, né?
E ele é uma figura muito forte. Eu acho que é a figura assim de visibilidade, né? Porque a pessoa que pública, ela agrega muito a leitura de um tempo, né? Uhum. Tanto que os nossos ídolos, eles têm isso, né? O que que faz a pessoa virar um ídolo, né? Apesar que agora a gente está com mecanismos super ágeis, né? Para construção, desconstrução e tudo. Mas que seja, ele era assim, ele era todo o paradoxo que o Japão, né? Na Meiji, nos períodos posteriores ao Edo, passa por ele. Ele consegue trazer, sabe, de tudo. Ele monta uma milícia, ele se declara homossexual, tem família com filhos e tal, comete o seppuku, que é um ritual que derivado do harakiri, né? Então ele é uma figura muito controversa e muito extremamente criativa, né? E para mim é uma figura assim, né, de uma grande importância no Japão. E esse livro foi lançado em 2020, se não me engano, 2020, por ocasião da minha exposição de Shunga mesmo. E parte do livro ele se apoia numa revista de fotografia, técnica de fotografia japonesa, de 1969, que é próximo ao sepulcro do Shunga, né? Não, desculpa, é próximo ao sepulcro do Mishima. Né? Então, é uma revista de fotografia tem essa associação, revista de fotografia, técnica de fotografia, que é publicada no Japão, onde está vivendo o Mishima. Apesar de ele dar uma passada aqui pelo Brasil, pelo Carnaval e tal, e aí tem esse elo, né, que a Christine faz, né, a relação do Mishima, da minha fotografia, do meu desenho. E aí eu pego as páginas, por exemplo, aqui são as páginas da revista, né, que falam de técnica aqui, ó, por exemplo. Essa aqui só tem ampliadores, tá vendo? Não sei se dá sim. Tá dando para ver? Sim. Aí eu pego uma página dessa e começo a trabalhar, que nem aqui eu vou te mostrar, agora há pouco eu sinalizei que eu estou com interesse de fazer, tá vendo? Eu peguei e uma das páginas era lá, não tinha nada. Aí eu fiz um desenho que é o Eiko Hosoe, um fotógrafo muito importante no Japão. Eu até cheguei a dar uma oficina sobre o trabalho dele no SESC Consolação. Então aqui é um São Sebastião, né? Que o São Sebastião é uma figura muito importante para o Mishima, em termos em vários vetores, assim. É só estudar um pouquinho o Mishima que você vai ver que esse São Sebastião, que é do, se não me engano, do Verri, que é um pintor, né, e ele fica muito o pai do Mishima. Ele era ligado a uma parte do governo com negócios internacionais, mesmo, diplomacia comercial, esse tipo de coisa, e trazia livros para ele. E ele, aos 13, 14 anos, teve acesso a essa imagem. Então, tem um trabalho do Eiko Hosoe e o Mishima faz um São Sebastião. Só para você ver a complexidade da figura dele, né? Que é uma imagem, né, nitidamente da cultura sacra ocidental. Sim. E aí eu vou fazendo, aí eu desenho para cada página, tá vendo? Isso daqui é um desenho finalizado que está no livro. Tá vendo? Esse daqui são vários. Aí aí eu vou criando associações, né, desse. Tá vendo aqui, ó? Então
Então, meu trabalho, mas eu tenho vários, né? Eu tenho várias coisas. Estou fazendo um trabalho semelhante com um livro de história, de 30 mil anos de história da arte, que eu faço a mesma coisa. Foi um livro, não sei, quase 1000 páginas, que teve um vazamento de água no meu estúdio e ele ficou páginas coladas, tal, né? Aí eu tenho como se fosse um metalivro, como tem esse trabalho que eu fiz com essa revista, era uma revista quase livre, tá vendo a lombada dela É, aqui? eu vi. E aí então, tem esse trabalho que eu estou fazendo, meio semelhante, que eu entro com imagens, tal, dentro da... E aí eu estou fazendo também um outro ensaio, que se chama Inventário Japurá, que é um Uhum. prédio no centro de São Paulo, tem 38 apartamentos por andar, que eu estou lá já quase não, há 50 anos. Uhum. Há 50 anos. E aí eu estou tentando fazer um livro sobre o meu trabalho que faça uma costura dele. E Uhum. aí eu escolhi esse apartamento, que eu fiz vários ensaios, inclusive os ensaios que estão no MASP, que estão no MAN, no Museu Afro, no MIS, talvez alguma outra instituição cultural, que eu não me lembro agora, foram imagens que eu produzi lá. Uhum. Então, eu estou pegando esse espaço mínimo, assim, para falar do meu trabalho. Porque no Uhum. momento que você fixa um espaço, né, bem reduzido e passa a fazer leituras a partir desse, desse cenário, eu sinto que é mais revelador, sabe? Você acaba, porque a pessoa fala, bom, ele está trabalhando dentro de uma restrição bem rigorosa. Então, o que vai ter são as ideias que você tem para ocupar isso. Uhum. Eu estou aqui, ó, tem até são pessoas uma pessoa até que um músico que até faleceu recentemente, que é o Escova, tá vendo? Uhum. Essa foto eu fiz lá nesse Uhum. espaço, tá vendo? Uhum. É uma luz de janela, é um espaço de 2 por 3 por 3, Uhum. onde eu fotografo a maioria das cenas, né? Uhum. Então, eu estou tentando esse trabalho e esperar que a minha deficiência para editorial preciso arranjar algum jeito de fazer esse livro, porque é Uhum. um livro que eu acho que contempla também essa possibilidade de você compartilhar, né, a linguagem e vida, sabe? Uhum. Poxa, muito obrigado, Gael. É que é um caldeirão muito grande, né? De É estímulos. É verdade, difícil coordenar tudo, né? é verdade, Eu é acho que verdade. não é uma deficiência editorial, na verdade, né? É um excesso de estímulo mesmo. É difícil É, organizar tudo é, e abandonar, né, algumas coisas que a gente produz, né? é verdade. Mas eu vejo que, eu sei que essa comparação ela é desproporcional, mas se você seguir perseguir os lugares onde o Picasso produziu, é um caos, é um Hum. caos. O meu é um pouco assim, eu vou mostrar aqui onde, ó, tá vendo onde é que tá? Aham. Tá vendo? Aqui você Uhum. tem um Picasso, aqui tem, tá dando para ver? Ai, maravilhoso esse eu não conhecia, essa boneca. Não, esse daqui é um amigo meu, artista plástico, que me deu, e são as coisas Uhum. que tem quadro do meu pai, que é essa Uhum. imagem que está no MASP, Sim. Uhum. essa daqui, esse daqui também, que é o nosso Picasso. Uhum. Tem as aquarelas do meu pai. Aqui é um com o John Grass, que é um designer. Aham. Teve uma parceria com o meu avô, que era marceneiro, e fizeram, por ocasião dessa exposição que teve na Pinacoteca, essa cama, esse conjunto foi trabalhado pelo meu avô.
Ah, que Bom, legal. e aí as coisas aí, é Uhum. aquele caos básico, né? Mas é isso, então. Mas é o estímulo que está sempre à vista, né? Tem que estar, É, né? Senão ele é, não dá esse essa é a start, né, para ideia. criação. A ideia do inventário é um pouco essa, de ter um livro, né? Uhum. Coisa que você possa mexer, né? Que seja mais tátil, né? Uhum. Eu fiz 2 livros assim de maneira bem alternativa na pandemia. Um foi Pequeno Dicionário Erótico Uhum. Japonês-Português. Japonês, não sei se você tem Tenho, esse, tenho. Assim que né? saiu. Aham. Que ela ele parte de um dicionário. Só citar aí, depois eu sei que é muita coisa, mas me convidaram para ver, tinha falecido uma artista plástica japonesa e eles não tinham filhos e o marido era fotógrafo também, e me chamaram para ver o que podia fazer com aquele que tinha máquina fotográfica, coleção de discos, tal, blá blá blá. Muito complexo. Eu cheguei até para a pessoa, a Marta, que também acho que é artista. Eu falei, Marta, isso daqui vai te dar um trabalho enorme, enorme, né? Porque você vai ter. Eu sou péssimo. Ela me chamou, mas falou: ó, Gal, fica com o que você quiser, sabe? Essas coisas. Essa semana mesmo, um fotógrafo que está mudando para Minas, o Luiz Duva, ele chegou, um fotógrafo amigo meu intermediou, falou: olha, Gal, o Duva está deixando um monte de equipamento, coisas, porque ele quer ir embora, ele não quer, ele quer dar. E aí eu peguei uma das coisas, que a primeira coisa que eu peguei foi esse dicionário aqui, ó. E aí eu ia desenhando, né? Ia desenhando, mas sempre com o tema de Xunga, né? Uhum. A partir de palavras que tinham a ver com Xunga, com sexuais, tal. Eu ia desenhando, né? Escolhia as palavras e ia assim, né? Meio ia Aí eu anotava as palavras aqui que eu queria, que seria o estopim para construir as imagens, né? Uhum. E a partir disso eu fiz um livro, chamei a Celina Escaua para, a partir das imagens, fazer pequenas, pequenos poemas, assim, não um haikai, mas quase em formatos pequenos, né? E aí gerou isso, e outro livro foi aquele que eu falei, que eu fiz com a Chris Greiner, né? Sim. Intoxicações Práticas da Carne. Uhum. Mas isso está pronto, está pronto. E o que eu fiz com a Cata também, mas ele estava disponível estava disponível, agora foi um número muito pequeno, mas é um livro de excelência gráfica, eu acho, que foi a única condição que eu e a Catarina colocamos foi, olha, a gente não, a única coisa que a gente quer é que seja uma peça gráfica de excelência, e foi. Sim. Uhum. Ah, que joia, legal. Nossa, muito Uhum. obrigada aí por compartilhar com a gente esse processo, né? É quase é um TDAH criativo, mas que ele é profícuo. É Ele não é. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então tá joia, muito obrigada, viu? De nada, de nada.